Horóscopo para o dia 12 de agosto de 2021. Áries ou Carneiro. Independente do que vier a fazer nesta quinta-feira, sobretudo as questões que necessitam de certa competição, você estará bastante forte, conseguindo se sobressair com facilidade. Porém, será necessário agir com sabedoria, preferindo fazer o suficiente para vencer em vez de demonstrar todo o seu potencial, de modo que possa causar humilhação aos adversários. É certo que, às vezes, quando nos demonstramos imensamente superiores, diminui a quantidade de adversários. No entanto, quando alguém quer bastante algo, sem se importar com os meios, tais demonstrações podem incitar confusões para tirar o mais forte do caminho, seja por sabotagem ou por medidas mais rigorosas. Saber dosar para garantir a vitória, mas sem desqualificar os outros ou fazer com que se sintam desqualificados, certamente vai facilitar seu caminho, te possibilitando seguir em frente para novas conquistas, uma vez que a outra parte vai considerar que, se ela não conseguiu por pouco, é porque precisa se esforçar mais, acreditando que um dia vai superar os adversários a partir da própria capacidade, não de meios que fogem à disputa leal. Touro. É possível que você venha a receber notícias nesta quinta-feira sobre algo que gostaria muito, e que finalmente começou a se manifestar no plano físico. Pode ser até algo que parecia distante, mas que a cada dia se torna mais possível devido ao que vem vibrando inconscientemente, de modo que mantenha a esperança e faça por onde para conseguir. Ou seja, será questão de que não venha a simplesmente ver a mensagem, mas começar a pensar que é apenas um sonho, ou uma utopia, mas que procure sentir desfrutando desse algo, de preferência, jogando uma boa carga de emoção. É aquela questão de pedir como se já tivesse recebido. Conseguindo experienciar, mesmo que mentalmente, mas tentando sentir com seu corpo, será natural que consiga enxergar os sinais que te levem até a realização de fato em sua vida. Gêmeos. Tome cuidado nesta quinta-feira para não desejar voltar no tempo com a crença de que, com o conhecimento atual, faria tudo diferente. Você até poderia, mas se a mudança não fosse na essência, apenas mudaria o cenário, mas tudo viria a se repetir. É a questão de que se pode fazer a colheita do que se planta, e se plantou melancia, não vão nascer maçãs. Tudo o que acontece hoje em sua vida foi plantado no passado, inclusive os resultados que você conhece, ou seja, se não tivesse passado por tudo o que teve de passar, repetiria o ato e ocorreria a mesma coisa, indicando que pode parecer que não, mas teve um ganho importante, como saber o que não repetir. Em outras palavras, será necessário viver o presente, se ancorando no conhecimento que possui, e projetar o futuro que deseja, dando uma reviravolta positiva em sua vida. Aliás, seria interessante não apenas se focar em qualquer cenário que te vier à mente, mas procurar ser um pouco mais curioso para perceber quais são os potenciais que se escondem e que poderia aproveitar, obtendo a melhor experiência possível. Câncer ou Caranguejo. Sua quinta-feira vai exigir um pouco de maturidade emocional, de modo que não venha a plantar as sementes do caos em sua vida. Isso porque, por algum motivo, você poderá sentir vontade de colocar veneno nas realizações alheias, de modo a prejudicar. A questão é que, para que se possa espalhar veneno, precisa possuir o veneno, ou seja, se quiser fazer o mal, significa que possui a maldade.
Pode até vir com aquela desculpa de que o outro começou e que mereceu, mas se lembre que, se vibramos, principalmente para outros, certamente vamos atrair aquilo, cedo ou tarde, ou seja, não compensa. Ao que tudo indica, talvez a tentação de agir com tal postura seja para demonstrar superioridade, vindo a atrair a atenção de outras pessoas. Porém, atrair atenção utilizando meios destrutivos apenas poderá fazer com que esse seja exatamente o caminho para o retorno vir, até porque vai ter mais visibilidade. Sendo assim, seria melhor investir na leveza da inocência, não se inquietando e utilizando de meios questionáveis para conseguir algo que de início possa parecer legal, mas que talvez não consiga aguentar o peso com o tempo. Conseguir o sucesso desejado derrubando outros apenas significa que não é forte o suficiente para ter qualidade, e uma hora isso vai ser exposto, talvez terminando pior que aquele prejudicado. Até porque, se o outro for melhor, certamente vai conseguir se levantar e se superar, pois os fortes sempre se fortalecem, pois é da natureza, e ainda provem os métodos que você utilizou para chegar onde chegou. Leão. Será necessário ficar atento a certa tendência à ansiedade depreciativa nesta quinta-feira. Isso porque é possível que você tenha de passar por determinadas situações que talvez não tenham sido boas no passado, ou mesmo que sejam novas, mas por alguns achismos, se considerar incapaz de conseguir bons resultados. O problema de quando se sofre por antecipação é que os pensamentos que vêm podem ser completamente distorcidos da realidade, mas nos basearmos por eles. Assim, algo pode ser bastante fácil, apenas requerendo algum esforço, mas a certeza do fracasso ser tanta que não faz por onde. Quando se manter confiante te daria a capacidade para observar detalhes chaves que faria obter o sucesso com grande facilidade. Também poderá, no melhor dos cenários, conseguir a compreensão no momento de que era bem diferente do que pensava, como naquelas oportunidades da época de escola em que achávamos que iríamos mal na prova, mas na hora de fazer, estar tão fácil que parece que o professor deseja que todos tirem notas altas nela. Independente da situação, será necessário você se conectar com sua paz interior, colocando a cabeça no lugar, pois será dessa forma que vai conseguir um melhor aproveitamento. Virgem. Você poderá sentir vontade de descansar, seja parando literalmente, ou mesmo diminuir seu ritmo nesta quinta-feira. Para o signo mais voltado à rotina, isso poderá ser até estranho para você, sem sentir vontade de dar aquela ajeitada em qualquer coisa que pareça fora do lugar, que normalmente te causaria algum incômodo. Porém, de alguma maneira, poderá ser como algum tipo de proteção, conseguindo captar energias mais elevadas para te desviar do caminho de certos eventos. É possível que, com o tempo, seja minutos ou dias, venha a tomar consciência do motivo da postura incomum, podendo ser que, se viesse a agir da maneira habitual, algo estivesse programado para acontecer que te prejudicaria, mas que pela leitura inconsciente do que se passava, conseguiu se deter, escapando. Libra ou Balança. Você poderá sentir nesta quinta-feira que sua vida não está como gostaria, e que é necessário fazer algumas mudanças urgentemente. Essa já é uma postura bastante positiva, e será mais ainda se compreender que você possui responsabilidade sobre isso, em vez de atribuir a culpa ao externo, esperando que as coisas mudem sozinhas para que venha a ter a vida dos sonhos.
Algo que poderá ser bastante útil para você é solicitar ajuda espiritual, ou mesmo se utilizar de algumas ferramentas para chegar à causa dos problemas. Ao que tudo indica, é possível que sejam de ordem mental, em que tenha transformado várias coisas em prioridade, sem conseguir se focar em uma coisa de cada vez. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Pode ser também que várias coisas saltem em sua mente pedindo sua atenção, e tente atender várias de uma vez, assim como a mãe com vários filhos, em que todos chamam a atenção dela ao mesmo tempo, cada um querendo mostrar algo que deve ser tratado de maneira diferente. Mais uma vez entra a questão da prioridade, colocando ordem e atendendo um por vez, isolando o resto. Se for capaz de imperar sobre seus pensamentos, em vez de ser dominado por eles, terá um grande progresso. Escorpião. A vontade de deixar ser levado pelo que acredita amar será forte nesta quinta-feira, não importando o que seja. A parte positiva disso é que várias inspirações poderão te surgir, sendo interessante colocar em prática. Porém, deverá tomar cuidado para não passar demasiado tempo em tais situações. Não é questão de gostar ou não gostar, mas considerar que há um tempo para cada coisa, e se forçar não é algo tão inteligente, transformando a paixão em tédio. A paixão, por si só, é algo forte, mas pela intensidade, também pode-se ir na mesma velocidade. O problema é que muitas vezes queremos nos provar que consideramos aquilo como essencial para a vida, e se utiliza apenas para passar o tempo, mas o sentimento real é que gostaria de estar longe. A qualidade que perceber das inspirações, assim como o entusiasmo para seguir em frente, serão um excelente termômetro para saber a hora de parar, deixando para retomar quando sentir vontade genuína novamente, fazendo valer a pena cada momento. Sagitário. Será uma quinta-feira que vai exigir de sua inteligência e sabedoria, onde não apenas os fatos mais próximos poderão não ser suficientes para tomar suas decisões. Às vezes, se pegamos apenas as informações que temos percepção, mas sem prestar atenção em nosso estado mental e nos sentimentos, podemos tomar decisões que, além de não surtirem qualquer efeito, ainda pode gerar um prejuízo maior. Portanto, procure manter a calma, não ter pressa, e se possível, se afaste um pouco da situação para ter uma visão mais ampla do contexto. Não são raras as oportunidades que, mexendo numa parte, além de não causar o efeito desejado onde queremos, ainda afetam outras, promovendo um imenso desequilíbrio, assim como a extinção de determinadas espécies, acabando ou transformando outras em pragas. Será como jogar xadrez ou damas, em que cada ação deverá ser bem calculada, de modo que até o maior dos ganhos em curto prazo não venha a se transformar num enorme prejuízo. Capricórnio. Por mais que você tenha certa fluência em relação a determinadas atividades, seria interessante ficar atento para não ceder à tentação de dar uma incrementada apenas para mostrar sua capacidade. Uma coisa é querer inovar num ambiente controlado, em forma de teste, ou quando a vida nos empurra para o desconhecido, forçando o crescimento, e outra é fazer com o desejo de se aparecer. Por mais que possa elevar o nosso moral, é possível que não consiga ter noção do cenário e das condições, vindo a causar certo estrago. É claro que dar aquela massageada no ego costuma nos agradar bastante, mas saber se manter sério, fazendo apenas o que, com certeza, resulta nos melhores frutos,
vai evitar de correr riscos desnecessários. Aquário. Ouvir o que nos é agradável é sempre algo desejável. Porém, precisamos compreender que praticamente tudo tem um fim na forma, devendo tomar o cuidado nesta quinta-feira para não correr atrás do que já pode ter dado o que tinha de dar, mas que daria espaço a algo mais adequado às suas necessidades de momento. Será questão de saber considerar que a abundância externa é reflexo da interna, e se agir como se estivesse na falta, quanto mais tentar agir para apanhar, mais vai correr de você, assim como correr atrás de pássaros com uma gaiola, enquanto se tivesse cultivado um jardim, vários poderiam se acostumar com sua presença sem se mover de lugar. Aliás, isso é bem forte aos que são resistentes à mudança, tentando conservar ao máximo aquilo que enxerga como benéfico sem dar chances ao novo, que poderia melhorar ainda mais a própria vida. Se souber ter consciência de sua abundância interior e deixar as coisas fluírem, logo vai perceber que está a chegar algo em que poderá tirar proveito. Caso contrário, poderá alimentar tanto o medo da escassez, seja lá do que vier a sentir falta, que acabe por se alastrar em outras áreas da vida, seja diretamente ou por influência. Afinal, tudo está interconectado. Peixes. Tome cuidado para não eleger uma nova alma gêmea para sua vida nesta quinta-feira. E quando falo em alma gêmea aqui, não estou falando apenas de relacionamentos, pois provavelmente há vários casados ou em algum outro nível de união, mas inclui também coisas e situações que acredite ser o ideal para a sua vida. Quando ficamos fascinados por tal conceito, nos sentimos nas nuvens, ou acreditamos que vamos nos sentir assim. Porém, deverá prestar atenção para não ser mais uma ilusão, pois sua razão poderá pedir que tenha os pés no chão, evitando sonhar alto com aquilo, e a falta de firmeza em seus sentimentos poderá ser um sinal de que não vai te complementar, mas, mesmo assim, querer se forçar conscientemente de que aquilo é o que vai trazer plenitude à sua vida. Quando razão e intuição seguem na mesma linha, é um indicativo forte que não deve ser ignorado, e forçar a vontade talvez não seja uma atitude tão inteligente. Esses sinais poderão ser claros para que tenha consciência que aquilo não vai suprir suas carências, evitando que venha a alimentar que suas esperanças sejam correspondidas. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.